aquilo que eu venho aprendendo e que você sabe que nós precisamos fazer mudanças na nossa vida para a gente poder ter resultado, eu fui aprendendo ao longo desses anos, mas de qual forma? Lendo livros, falando com pessoas, ou então tendo algum mentor? Não, senhor, foi levando porrada. Eu levei porrada muito da vida. Eu não quero passar para você tudo aquilo que eu fiz de errado, mas sim tudo que eu fiz de errado vai poder ajudar você como me ajudou. Para mim foi um prazer passar por isso e para mim também foi um desprazer. Não sei se está dando para você entender. Eu vou explicar ao longo desses vídeos todo o verdadeiro motivo de eu estar fazendo esses vídeos. É passar a forma simples para você poder saber o que podemos fazer com todas as informações que nós temos ao longo desses dias todos, nessa nossa vida hoje. Tá meio complicado? Tá, eu sei que tá, mas é para tá mesmo, porque agora eu vou explicar como funciona. 25 anos atrás, eu passei por uma situação da qual eu tinha uma vida muito plena, achando que era bacana essa vida minha, ela foi assim, tudo para mim era fácil. Tudo que eu fazia, as coisas andavam normalmente e eu fazia as coisas acontecerem realmente. Por quê? Porque eu tinha mais juventude, eu tinha mais animação, eu tinha mais entusiasmo para fazer as coisas. Então naquela época, para mim tudo era fácil, ganhar dinheiro era fácil, comprar um carro era fácil, para mim também comer era mais fácil ainda, eu comia desesperadamente, não tinha nenhuma preocupação. Quando veio realmente a crise, essa danada dessa crise, a última, né, que eu conto lá, de uma das falências, eu cheguei no zero, sabe o que é zero? Já contei isso também lá no meu vídeo anterior. Então você dá uma corridinha lá no nosso YouTube e vai lá, olha lá, a minha história vai estar explicando bem essa parte também. Mas o que me chamou a atenção foi assim, ó, como que eu comecei tudo que eu tenho hoje apenas com um cheque de R$500. Essa parte que eu quero contar para você. A outra parte já passou, então não tem nenhum problema. Se você pedisse hoje para mim contar essa história que eu vou falar aqui hoje, alguns anos atrás, eu não teria coragem de estar falando isso para você. Mas hoje eu criei coragem para falar isso para você, aí do outro lado, para você não passar por aquilo que eu passei. Como é que foi? Porrada, apanhando e caindo algumas vezes, né? E chorando também. Chorei muito, 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 muito. Hoje eu levo isso na esportiva, porque eu sei que aquilo eu teria que passar por tudo aquilo que eu estou passando lá. E fui assistindo um filme, nesse filme eu fui vendo, eu dentro do filme, eu era aquele cara lá no filme, Em Busca da Felicidade. Então esse filme chamou a atenção para mim contar essa história para vocês. Como eu disse, há 25 anos atrás, eu não tinha dinheiro, não tinha nada, de repente tocou o meu telefone. Quem lembra daquele telefone tijolão? Eu só tinha aquela porcaria daquele tijolão lá. Tocou. E eu já não tinha conta para pagar, eu só era pai de santo, eu só recebia chamada. E é engraçado isso aí, negócio de pai de santo. Eu até nem fiz muita questão de falar sobre isso aí alguns anos atrás, mas agora eu estou falando. Eu só recebia ligações. Então, a pessoa que me ligou do outro lado já me conhecia há alguns anos. Ele já estava mais em contato comigo, de repente ele ligou e falou: "Pô, Wilson, como é que você tá? Tudo bom?" Falei: "Cara, eu tô tudo legal." Eu nunca falei que eu estava ruim, sabe? Eu sempre falava que estava legal. Não sei nem porquê. Eu não lia livro, eu não lia nada, mas eu falava que eu estava bem. Ele falou assim: "Wilson, lembra daquelas maquininhas de caça-níquel?" Falei: "Lembro." "Você está trabalhando com aquilo?" Eu falei: "Não, aquilo eu já parei há muito tempo, aquilo já não me pertence mais." Ele falou assim: "Mas eu estou começando agora e eu precisaria comprar uma máquina dessa, só que eu estou aqui no Pará e eu preciso comprar uma máquina aí que está em Santos e eu gostaria que você fosse lá, olhasse essa máquina, desse um ok para mim, colocasse ela, postasse ela para mim e eu vou te pagar um dinheiro por esse trabalho. Você topa?" Eu falei:
Ah, deixa eu ver aqui como é que está a minha situação. Eu estava desesperado por qualquer dinheiro. Eu já não tinha, né, eu já estava devendo, né? Estava com um débito muito grande. E aquele dinheiro eu vi uma oportunidade de fazer o meu pé de meia de novo. Ele falou assim, vou te dar R$500. Pode ser? Falei, fechou, vou lá, me dá o endereço. Fui lá, anotei o endereço. Fui na casa do rapaz, onde ele me orientou. Cheguei lá, ele não estava, falaram para mim que ele estava no escritório, fui lá no escritório, peguei aquela máquina de caça-níquel, olhei, examinei, pá, embalei tudo, despachei para o meu amigo. Ele falou assim, eu estou depositando hoje para você, me passa o número da conta do parceiro teu aí que vendeu a máquina, que eu já estou fazendo depósito, ele vai confirmar e já vai mandar para a minha máquina. Eu falei, beleza, pode mandar. E aí passei o número da minha conta. Aliás, não era nem minha, era da minha mãe, para poder depositar, porque a minha estava protegida. E eu passei o número da conta do rapaz. Ele pegou e depositou lá. Você não acredita. Ele depositou o dinheiro total daquela máquina, eu lembro como se fosse hoje, R$3.000. Ele depositou total valor lá na conta da pessoa e junto com os meus R$500. Então ele pôs R$3.500 na conta da pessoa. Eu falei, por que você fez isso? Ele falou assim, eu já coloquei todo o dinheiro dentro. Ele falou, esse cara não vai me pagar mais. Ele não vai demorar um pouquinho essa história, mas vai valer a pena. Esse cara não vai me pagar mais. Aí eu falei assim, e aí? Ele falou, agora você dá um jeito com ele aí. Eu fui atrás desse rapaz várias vezes e por várias vezes ele falava para mim que ele estava ocupado, que começou a me enrolar, vamos dizer assim. Até que com muito sacrifício, eu consegui receber. Ele me pagou R$500 em cheque. O rapaz deu em dinheiro para ele e ele me deu em cheque de R$500. Eu nem sabia se tinha fundo aquilo. Peguei esse valor, fui correndo lá, falei com a minha mãe me emprestou um dinheiro, fui para São Paulo com um cheque de R$500 e uma nota de R$50. Imagina, essa nota de R$50, ela foi assim, a minha salvação e aquele cheque de 500. Conversando lá na Santa Ifigênia com uma pessoa, entrei numa loja e falei assim, vi todo mundo chamando um cara de Serjão. E aí, Serjão? E aí, Serjão? Serjão pra lá, Serjão pra cá. Aí eu resolvi chamar o cara de Serjão também. Falei, e aí, Serjão, tudo bem? Tudo bom? Falei, Serjão, você não acredita, eu preciso comprar um material teu, mas eu só tenho um cheque de R$500. E eu vou precisar gastar aqui com você apenas R$150. Você me dá o troco? Olha que cara de pau. Você faria isso com alguma pessoa? Alguém faria isso para você? Aí ele falou assim, pegou aquele cheque, levou lá para o fundo devagarzinho. Eu falei, nossa, agora ele vai voltar, vai falar para mim que não tem fundo o cheque e eu vou ficar desesperado aqui. Sem dinheiro, sem cheque, sem comprar nada. De repente ele veio com uns R$350 de troco em dinheiro. Me deu dinheiro, me deu o troco e eu saí tudo animado, peguei aquelas pecinhas e fui comprando vários materiais. Por quê? Eu fui comprando materiais para mim, o meu foco era vender material para algumas pessoas, mas eu já estava com a cabeça de montar uma loja. Eu já tinha essa intenção, há 25 anos atrás, de montar uma loja de venda de componentes eletrônicos. Esse foi o meu verdadeiro motivo para ir a São Paulo. Trouxe esse material para cá, comprei um material pesado, um transformador, pegando metrô, depois peguei o trem, peguei o metrô, depois peguei o ônibus e comendo churrasquinho grego de 50 centavos. Então eu comi um churrasquinho grego de 50 centavos quando eu fui, depois outro quando eu voltei. Porque se eu não comesse esse churrasquinho grego, eu ia ficar com fome. E também não conseguiria pegar o ônibus para vir embora. E nem poderia também pensar em pegar o ônibus errado. Se eu tivesse pego um ônibus errado, eu nem sei o que ia acontecer comigo. Mas eu desci num lugar diferente, porque o cara veio mais tarde e aí eu acabei descendo num outro local. Aquele peso de 15 quilos que eu carregando, quando mais eu andava, parecia que ele estava mais pesado. Mas cheguei em casa, deixei todas as peças lá e saí para vender, todos os dias, a pé, conversando com um, conversando com outro. Passaram-se 10 dias e ninguém
Ninguém queria uma peça que eu pudesse vender. E não é peça que nunca saiu, não. Eu conhecia os materiais, eu sabia que realmente aquele material tinha valor comercial e tinha valor também financeiro. Eu saberia que eu ia vender, porque estava em vendas explosivas a todo mundo, mas ninguém comprava. Ninguém, eu não sei, não entendia o motivo. Passando alguns dias, eu pensei até em desistir. Falei, ó, vou desistir, não vou vender mais, vou pegar esse material, vou fazer alguma coisa, vou levar de volta para São Paulo, mas eu não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada. Mas por quê eu estou te falando isso? Porque eu comecei a falar com várias pessoas e nada, mas eu estava plantando. Olha que interessante. Quando você começa a falar com pessoas, ou então começa a produzir uma ação, eu estava fazendo uma ação, eu estava colocando em prática uma coisa que tinha na minha cabeça. Então eu estava praticando aquilo, só que eu não tive muita paciência. Aí eu pensei em desistir, aí eu falei, não, eu vou tentar mais uma vez. E naquele dia realmente eu estava voltando para casa, foi quando tocou o meu telefone. Lembra do tijolão? Oi, você está com aquela peça que você me apresentou lá, assim, assim? Tô. Aí ele falou, traz aqui que eu vou ficar com ela. Eu falei, nossa, minha primeira venda. Cheguei, peguei aquela peça, levei todo contente para ele, ele falou assim, ó, deixa a peça aí, amanhã você passa para receber. Falei, o quê? Ele falou, não, você passa para receber amanhã porque eu não tenho dinheiro agora. Falei, cara, eu tinha feito uma promessa para mim mesmo, que eu não iria vender mais fiado para ninguém. E eu falei para ele assim, olha, essa peça não estraga, eu prefiro ela estar comigo do que eu vender fiado. Foi uma promessa que eu fiz para mim mesmo, não leva mal, mas eu não vou vender não. Peguei a peça, voltei, ele falou, não, peraí. Estava saindo na porta, ele falou, peraí, não vai levar a peça não. Quanto é a peça? R$49 era R$49. Eu peguei a peça, ele falou, daqui, me deu R$50, eu dei R$1 para ele. Ele arrumou dinheiro, não sei como naquela hora, mas ele precisava realmente daquele material. Primeiro venda, cara, num outro dia, foi uma explosão de gente me ligando, falando um, perguntando, o outro falando e pedindo material. Aí eu subia a São Paulo, comia o churrasquinho grego, descia, voltava, comprava material e vendia. Então eu vendia uma peça e comprava duas. Eu vendia 2 peças, comprava 4. Eu vendia 4 peças, comprava 8. Tá entendendo como é que é a situação? Agora eu estou passando para você como que você pode construir qualquer coisa que você queira, desde que você conheça, coloque em ação e comece a plantar. A plantação que é importante. Por quê? Quando eu fui abrir uma loja, hoje eu vejo várias pessoas abrindo loja e ficando dentro de uma loja, doido para não entrar ninguém lá para dentro, para não atrapalhar ele no celular. Por isso que eu estou falando com você hoje. As pessoas montam alguma coisa e hoje tem uma distração, que é o nosso celular. Lembra daquele vídeo que eu fiz? Qual que é a razão de eu estar fazendo os meus vídeos? É para conversar com você, meu amigo, que está aí do outro lado. Porque só você vai conseguir ver o que eu estou falando por intermédio do celular. Por isso que eu estou fazendo esse trabalho todo, para mim conversar com você e explicar. Mas é para todo mundo isso? Não, é só para as pessoas que realmente estão interessadas. Se você não tiver interessado em escutar mais essa história, pode sair fora, não tem problema, pode arrastar o vídeo, pode pular para outro vídeo, não tem nenhum problema. Contanto que se eu conseguir ajudar uma pessoa com essa história a mudar realmente o que ele está fazendo hoje, já está fazendo muita diferença para mim. Eu estou muito contente. Então, preste atenção. Passaram esses dias todos, eu comecei a multiplicar aquilo que eu comecei a vender. Começaram as coisas a acontecerem. A minha loja, voltando um pouquinho do que eu estou falando, eu montei da seguinte forma: uns caixotes em cima, no primeiro balcão que eu tive, uma loja que eu já tinha meus clientes. Eu já tinha cliente, já tinha material, eu só precisaria montar a loja, eu só precisaria abrir a porta na realidade. E foi o que eu fiz. Eu abri a porta num local onde eu parava na rua, comecei a vender na rua também. Eu ia entregar nas lojas, então eu fazia muita venda em rua. Chegou uma época que eu falei, vou abrir minha loja.
Eu já estava cansado de tomar chuva, sol e sempre aquele mesmo desafio. Abri minha loja com um caixotinho em cima lá de madeira, caixote, e comecei a ter material para vender. Segunda lição: quando você for abrir qualquer negócio, não pense na decoração, pense na qualidade do seu produto, na entrega do seu produto e o que você vai vender e qual a lucratividade desse produto. Foi o que aconteceu comigo. Então eu tinha os produtos, tinha tudo, tinha até cliente, só faltava abrir a loja. Abri essa loja, comecei a construir patrimônios, começaram as coisas a acontecer, comecei a empregar outras pessoas e comecei a passar o meu conhecimento para outras pessoas. Umas pessoas absorveram, aprenderam e colocaram em prática. Outras pessoas nem absorveram, nem falaram nada. Tem pessoas que passou por mim e simplesmente como se fosse um emprego e foi embora. O importante é o que você tem aqui, ó, na tua cabeça, o que você tem na tua mentalidade. Quando eu falo cabeça, a pessoa fala, pô, você vai abrir minha cabeça para pôr alguma coisa dentro? Não. Quando eu falo cabeça, é a nossa mentalidade. A nossa mentalidade, ela é importantíssima para você colocar as suas coisas em prática. Entendeu? Então, hoje, essa história foi crescendo e minhas coisas também foram multiplicando, sempre com o mesmo traçado. Eu comprava 4 peças e vendia as 4 e comprava 8. E assim por diante. Fui multiplicando, multiplicando, as coisas foram dando certo. Hoje, graças a Deus e ao nosso trabalho e a todos os colaboradores que participaram junto comigo, todas as pessoas que fizeram um pouquinho delas cada um, que deram o seu tempo cada um, eu cresci e tive resultado. Hoje toda a minha família envolvida com esse negócio, tive várias lojas, depois eu fui diminuindo. Então hoje eu diminuí a quantidade de produtos, né, até de negócios. Por quê? Porque hoje eu estou numa situação que eu quero usufruir daquilo que eu construí. Então, se eu tiver muitas coisas, esse é o meu propósito. O teu propósito eu não sei. Você que decide aí. Eu estou falando isso de mim. Então, o que eu quero dizer com essa história? Tudo aquilo que eu li nos livros, tudo aquilo que eu fui aprendendo, tudo aquilo que eu fui colocando na minha cabeça ou na minha mentalidade, eu fui colocando em prática. E passando hoje, eu entendi que eu poderia passar isso para você. É por isso verdadeiro esse motivo de eu fazer vídeos e dar minha cara a tapa aqui, né? Como vamos falar assim, dar minha cara a tapa para você poder entender um pouquinho da nossa realidade. E vou falar, se você não colocar em prática tudo isso que você adquire, mesmo que seja indiretamente, você não colocar em prática de uma forma correta, a porrada vem. Vem lambada, vem cacetada e é grande. Eu falo isso para todas as pessoas que estão aí do outro lado da telinha e todos meus amigos que sempre nós conversamos sobre isso. Mas hoje eu entendi que nos vídeos eu posso eternizar essa palavra, essa conversa. Por que eternizar? Esses dias as pessoas perguntaram para mim, Wilson, mas se você não tem muito tempo, como que você faz leitura de alguns livros? Por exemplo, livros grossos e tal. Eu tenho uma dica para te dar, e isso foi muito bacana. Nessas viagens que eu faço, eu vou a São Paulo e volto. Então, é 1h30 para ir. Hoje eu moro aqui no litoral. Então, é 1h30 para ir e 1h30 para voltar. Como eu vou sozinho, eu tenho alguns audiolivros e eu usufruo dessa máquina de conhecimento. A máquina de conhecimento. Coloco lá e vou escutando, vou aprendendo e é um prazer fazer essa leitura. Toda vez que eu tenho algum problema, eu vou lá e puxo um audiolivro daquele e coloco. Às vezes, eu não estava nem lembrando daquilo que eu estava pensando e depois fazendo o retrocesso de assistir ou de escutar as videoaulas, né?
ou videoaulas, ou audioaulas, ou audiolivros, eu comecei a entender que eu poderia estar na minha mão, eu poderia colocar em prática isso e está só comigo isso, não está na mão de outra pessoa, depende de mim. Então, eu fazendo tudo isso, eu consigo plantar. Eu mesmo planto, eu mesmo colho e eu mesmo aprendo com isso daí, também usufruo também de todo esse meu trabalho. Ok? Então, como eu sempre falo para você, esse vídeo demorou um pouquinho, mas eu vou voltar a falar com você mais coisas ainda. Mas desde já, se você gostou desse vídeo, vai lá, clica no like, dê o seu joinha, isso vai fazer muita diferença no nosso canal. E você também pode compartilhar, vai lá, compartilha. Por quê? Compartilhando, mais pessoas vão ver esse vídeo. Imagina, quanto mais pessoas veem esse vídeo, mais informação nós vamos poder passar para as pessoas. Menos pessoas vão bater cabeça. Beleza? Então, nunca se esqueça, meu amigo. Pense, evolua e viva melhor.